Olá, oitavo ano, tudo bem? Bom dia, boa tarde, né? Como é que vocês passaram aí o recesso de férias? Espero que bem. E eu sou a professora Luana, professora que vai dar as videoaulas para vocês, videoaulas essa de redação, produção textual, tá bom? E espero que vocês gostem, porque ficaremos bastante tempo juntos, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês o tema que nós vamos falar hoje, que é o tema de soneto, que está lá na apostila na unidade 1. Quem ainda não recebeu a apostila, também não tem problema, tá bom? Sim, para não ficar assim tão preso a conceitos fora da apostila, eu peguei os próprios conceitos da apostila. Então, vai estar tudo lá depois, tá? Então, não precisa ficar preocupado em copiar. Ah, porque, professora, eu vou precisar copiar, colocar no caderno. Não, porque está tudo lá na apostila. De repente, depois, quando você receber, você pode colocar alguma anotação do ladinho, tá bom? Então, tá na apostila 1, na unidade 1, e aqui se encontra. Deixa eu só botar minha câmera para cá, senão fica em cima. Então, olha só, vocês já ouviram falar em soneto? De repente, alguns alunos sim, né? Outros, de repente, não. Então, o que é um soneto? Então, está escrito aqui, ó. Soneto é um poema que apresenta uma estrutura fixa. Ele é composto de 4 estrofes, 2 com 4 versos, chamadas quartetos, e 2 com 3 versos, chamadas tercetos. E pode ou não apresentar rimas. As rimas são recursos que contribuem para dar ritmo ao poema e também são importantes na construção da sonoridade de um texto poético. Professora, você leu, e eu não entendi nada que você leu. Então, não tem problema. Então, vamos marcar aqui. Eu vou deixar marcadinho. Quem tiver apostila também marca. Quem ainda não tiver, marca assim que receber, tá bom? Então, aqui, ó. O soneto, ele é um poema. Aqui, ó, tá escrito aqui. Ele é um poema. Só que ele apresenta uma estrutura fechadinha. A gente chama, né, de estrutura fixa. É uma estrutura bem fechada, que ela não sofre alteração. É uma estrutura ali bem complexa. Na verdade, aqui, ó, ele diz aqui, ó, ele é composto de 4 estrofes. E, professor, eu não lembro mais o que é estrofe. Eu vou mostrar para vocês, tá? Então, ele tem 4 estrofes. Essas estrofes, nós temos 2 delas composta de 4 versos. E, professora, eu também não sei mais o que é um verso. Então, eu vou mostrar para vocês o que a gente chama de estrofe e o que a gente chama de versos, tá? Então, 2 dessas estrofes, elas são compostas de 4 versos, que a gente chama dessas 2 estrofes de quartetos. Por quê? Porque quartetos, né, lembra 4. E depois nós temos mais 2 com 3 versos. 3 de tercetos, que é o que a gente chama. Então, dentro da estrofe do poema, né, que é composta de 4, a gente tem 2 delas que vão ser compostas de 4 versos, que a gente chama de quarteto, e 2 delas que são compostas de 3 versos, que a gente chama de tercetos. Aqui, ó, eu vou botar uma estrutura para vocês. Vamos ver se dá para vocês verem. Depois a gente vai direto para um soneto real, e aí a gente consegue visualizar melhor, tá bom? Vamos supor que aqui seja as linhas do meu poema. Ó. Aqui eu tenho a formação de uma estrofe. Essa estrofe aqui, tá? É uma estrofe composta, vendo, que a gente chama de 4 versos. Professora, é a linha? Isso, você pode trabalhar assim, né? O verso é cada linhazinha de cada estrofe. Então, aqui eu tenho 4 linhazinhas, então eu tenho 4 versos, tá? Então, esses 4 versos aqui, ele é composto aqui dentro dessa uma estrofe. E aí é o que acontece com o soneto. O soneto tem 2 dessa aqui, né? Aí ela vem aqui e apresenta mais 4. Ó, tá vendo? Ela apresenta mais 4. Então, aqui eu tenho 2 quartetos.
Eu tenho 4 versos aqui, eu tenho 4 versos aqui. E aí isso vai funcionar também com os 3, que é o meu terceto, né? Aqui, vamos colocar ele aqui, ó. Aqui eu tenho mais uma estrofe, sendo que essa estrofe aqui, ela já vai ser composta de 3 versos, que é o que a gente chama de tercetos, tá bom? A gente vai visualizar o poema, vai ficar mais fácil para vocês. E aí ele diz aqui, ó, pode ou não, tá? Ou seja, não é obrigatório um poema, ou seja, o meu soneto ter rima. Não é obrigatório. Pode acontecer de ter, pode acontecer de não ter. As rimas são recursos que contribuem para dar ritmo ao poema e também são importantes na construção da sonoridade de um texto poético. Então, a rima ela não é obrigatória, mas quando ela apresenta, né, ela apresenta como um recurso. E que recurso é esse? É um recurso para fazer com que tenha o ritmo dentro do meu poema, para que esse ritmo tenha uma sonoridade dentro do meu texto, ok? E aqui eu vou ter que fechar só um pouquinho, porque fica em cima do texto e eu não consigo ler. Então, aqui, ó, também está na nossa apostila. Diz assim, um texto é escrito com diferentes intenções. Por exemplo, uma reportagem ou um verbete de dicionário são textos que têm o objetivo de informar algo ao leitor. E, por isso, apresentam uma linguagem direta e objetiva, procurando evitar ao máximo a possibilidade de diferentes interpretações dos fatos expostos. Já os poemas não têm esse objetivo e, por isso, não precisam apresentar linguagem direta, literal e clara. Nesse gênero, é comum os poetas brincarem com os duplos sentidos das palavras, com as combinações de sons e de significados inusitados. Para isso, fazem uso de alguns recursos próprios da linguagem poética, chamados de figuras de linguagem. Um desses recursos é a personificação, que consiste em atribuir características ou ações humanas a seres inanimados ou irracionais. Então, como foi um pedaço mais longo, né? Vamos trabalhar aqui os parágrafos. Então, nesse primeiro parágrafo, ele fala, deixa eu pegar a caneta novamente, ele fala o seguinte aqui, ó, nesse primeiro parágrafo, esse número 11 aqui, que um texto é escrito com diferentes intenções. Então, ele quer dizer o que exatamente? Quando eu tenho um texto, né, esse texto ele vai ser escrito com diversas intenções, porque cada intenção vai mudando. Aí ele dá um exemplo, né? Um exemplo, por exemplo, de reportagem. Ele deu aqui reportagem e aquele verbete do dicionário. Você sabe o que é verbete do dicionário? Quando a gente vai procurar uma palavra, né, o significado dela, algumas palavras têm mais de um significado. Então, são essas intenções. Aí aqui ele diz assim, são textos que têm o objetivo de informar algo, né, que apresenta uma linguagem direta e objetiva. E aí, o que acontece com isso? Por que eu estou explicando isso? Porque aqui, nesses sonetos, nos poemas, eles não têm esse objetivo, ele não tem o objetivo da informação, tá? Por ele não ter esse objetivo de informar, ele não vai precisar, por exemplo, ele não precisa de linguagem direta, né? De uma linguagem clara. Em caso dos poemas, não tem essa necessidade, exatamente porque os poemas eles não têm o objetivo da informação. Aí ele diz aqui, né, que os poemas, ó, no caso, os poetas, ele botou até entre aspas, né? Eles brincam com os duplos sentidos das palavras, com as combinações de sons e com os significados inusitados. Então, o que acontece? Como os poemas eles não têm essa informação, esse objetivo de informar, a função dele é exatamente essa, né? De brincar com as palavras, de brincar com os significados. Esse é o objetivo dos poemas. Aí ele continua aqui, ó. Para isso, no caso dos poetas, né? Ó,
fazem uso de alguns recursos próprios de linguagem, que a gente chama de figuras de linguagem. Um desses recursos é a personificação. Bom vocês saberem que a figura de linguagem chamada personificação, ela também é conhecida como prosopopeia. Então, vocês podem se deparar ou com o nome de personificação ou com o nome de prosopopeia, tá bom? Aí, qual é a intenção dessa figura de linguagem personificação? Aqui, ó. Ela atribui características ou ações humanas a seres inanimados ou irracionais. Então, a função da personificação ou barra prosopopeia é atribuir ações, que são nossas, dos seres humanos, características nossas dos seres humanos, a seres inanimados, a seres irracionais. Essa é a função. Professora, eu não entendi muito bem. A gente vai trabalhar essa figura de linguagem, eu separei uma aula ainda essa semana, que a gente vai ver, com vários exemplos de personificação para ficar um pouco mais claro para vocês. Mas, dentro dos poemas, nós temos várias figuras de linguagem. Aqui é a nossa apostila, a primeira figura que ela apresenta para vocês é a personificação. Então, a gente vai ficar preso um pouquinho mais nela do que em outras. Aí, conforme forem aparecendo outras figuras, a gente vai trabalhando as outras figuras. Então, continuando aqui. Eu coloquei para vocês, aqui, ó, estrofe e verso, para a gente poder diferenciar. Aí tá aqui, ó. É importante ressaltar que o verso corresponde à frase ou palavra que compõe cada linha de uma poesia, enquanto a estrofe é o conjunto de versos de uma das seções do poema. Foi aquela brincadeirinha que eu fiz ali, né? Assim, então eu tenho aqui a minha folha de caderno, aí eu tenho uma sequência de versos aqui, ó, quatro linhazinhas que compõem uma estrofe. Então, cada linha dessa eu chamo de verso. E o conjunto deles eu chamo de estrofe. Perfeito? E aí agora ele fala da rima. O que ele diz da rima? A rima é a concordância de sons estabelecida entre palavras. A gente vai ver isso também, tá bom? Vou colocar tudo aqui no poema para vocês poderem visualizar isso melhor. Isso aqui, que é o eu lírico, eu coloquei porque é muito engraçado que alguns alunos, quando aparecem nas perguntas de alguns textos, não só de poemas, como textos mesmo, que perguntam assim, o que é o eu lírico, professora? Nunca sabe o que é o eu lírico. Então, eu coloquei para a gente tirar essa dúvida, porque vocês vão ouvir muito isso por aí nos textos de vocês. E aí diz assim, eu lírico, eu poético ou sujeito lírico são nomenclaturas, ou seja, são nomes, utilizadas para indicar a voz que enuncia o poema. Então, eu lírico, é um nome utilizado para a voz que enuncia o poema. O gênero lírico é aquele destinado a expressar emoções, sensações, disposições, ou seja, a vivência de um eu em seu encontro com o mundo. Mas esse eu lírico, essa voz do poema, não é necessariamente o autor. Tá vendo que isso aqui está em negrito? Isso é muito importante. Por quê? Porque nem sempre, tá? Nem sempre, quando a gente fala o eu lírico, a gente está falando que é o autor. Perfeito? Por isso que ele está ali, ó. Não é necessariamente o autor. Mas sim, um eu fictício. De mentirinha, que pode ou não ter características do eu autoral, ou seja, das características realmente do autor. Ele pode não ter essas características. Ok? Acho que agora deu para poder lembrar, né? Então, vamos lá. Vamos agora ao nosso primeiro texto. O nosso primeiro texto diz assim, tá? Antes da gente ler, antes da gente interpretar esse poemazinho, eu coloquei aqui para vocês, ó,
para a gente poder verificar exatamente o que eu tinha falado. Vou passar para o lado de cá. Ó, esse aqui que eu acabei de fazer, que é o meu... Ó, vou botar como primeiro. É a primeira estrofe do meu poema, do meu soneto. Essa primeira estrofe ela é composta de 1, 2, 3, 4 linhas que eu vou chamar de versos. Então, aqui eu tenho uma estrofe, a minha primeira estrofe, de 4 versos. Vou botar um Vzinho, de 4 versos. Esse 4 versos eu chamo de quarteto, não esqueçam disso. Aí, logo embaixo, né? Percebam que esse distanciamentozinho aqui é a distância mesmo do... É como se fosse uma linha, né? Você está pulando para a próxima estrofe. Aqui eu tenho a minha segunda estrofe. A minha segunda estrofe, que também tem, ó, 1, 2, 3, 4 versos. Então, eu tenho mais um quarteto, né? Aí eu passo aqui para baixo, tem um espaço. Aqui eu tenho já a minha terceira estrofe. Vou botar até um eco para vocês saberem. Primeira estrofe, segunda estrofe e terceira estrofe. Essa terceira, ela já tem 1, 2, 3. Ela já tem 3 linhas, então ela tem 3 versos, né? Se ela tem 3 versos, eu vou dizer que ela é um terceto, porque ela tem 3. E vem para mais uma, ó. Aqui eu tenho mais uma. Também composta de 1, 2, 3. Então, essa minha quarta estrofe também tem 3 versos. Então, por isso que eu vou dizer que esse poema, ele é um soneto. Por que que ele é um soneto mesmo? Vamos lá. Soneto, porque ele é composto de 2 estrofes de 4 versos, ou seja, com 2 quartetos, mais 2 estrofes com 3 versos, que eu chamo de tercetos, tá? Então, por isso que eu vou dizer que esse poema é um soneto. Então, agora sim, vamos ler o soneto. Vamos ver o que soneto quer dizer. Então, eu vou ler primeiro, depois a gente faz a interpretação das estrofes. Então, diz assim: de tudo ao meu amor, serei atento. Antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e eu, sem louvor, hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Ai, que lindo! Vamos lá. Então, vamos fazer agora aqui a interpretação dele, né? Vamos fazer dessa nossa primeira estrofe que diz assim: de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Então, nesse trechozinho, né, nessa estrofe, ele dá destaque ao quê? Ao amor e ao zelo, né? Ele fala, a primeira coisa que ele fala ali é o amor, né? Ele fala, de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo. Então, aqui, ó, é o que ele dá ênfase, né? É o amor, é ao zelo. Que fazem parte aí, nesse caso aí, né, de cuidar de uma pessoa amada, né? Ele está zelando por esse amor. Então, ele está zelando pela pessoa amada. Ele está cultivando esse amor, ok? Que é claro que ele tá, qual é a intenção dele, né? É que não acabe, ok? Então, agora deu para entender, né? Então, é esse zelo para sempre, né? Ele fala um tanto aí, ó, e sempre tanto. Então, ele enfatiza esse amor exatamente para ele não acabar. É uma entrega total à pessoa amada, né?
Então, vamos agora para a segunda estrofe. Vamos ver o que a segunda estrofe nos quer dizer. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. Então, o que ele quer dizer nessa passagem aí, né? Nessa estrofezinha? Ele dá a indicação de sentimentos meio opostos, porque ele fala, né? Ele diz aqui, ó, deixa eu achar aqui. Aqui, ó. E rir meu riso e derramar meu pranto. Então, é um sentimento, né, de alegria e de tristeza, porque pranto é tristeza. Então, ele tem essa oposição, que a gente chama também de uma figura de linguagem, chamada antítese. Mas calma, não fiquem preocupados. Tá? Então, ele revela aí que ele tem que enfrentar alguns desafios, né? Que tanto pode ter coisas boas, como pode ter coisas ruins, né? Dias ruins. Então, cada dia é um dia, né? Que nem sempre vai ser coisas boas ou coisas só ruins. São conflitos que tem no dia a dia. Mas, né? Ao pesar o seu contentamento, ele, em cima disso, ele prevalece sempre o amor, seja ela na tristeza, seja ela na alegria. Então, vamos agora para a nossa terceira estrofe, né, que compõe o meu terceiro, que diz assim: e assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Então, nesse terceiro aí, né, nessa terceira estrofe, o nosso autor, né, ele dá aí o fim das coisas, né? Quando ele fala, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Então, aí ele nos remete, né? Ele nos revela que a morte pode ser o causador do mundo, do amor, né? Então, ele coloca esse final das coisas aí, final do tempo. Tanto que ele fala de morte, de solidão, perfeito? Então, nossa última estrofe, que vai para o nosso segundo terceto, que diz assim: eu possa me dizer do amor, quem tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. E aí, né, ele se refere ao amor, né, como chama, ele diz aqui, né, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja mortal, posto que é chama. Então, ele remete ao amor a uma chama. É uma chama que não dura para sempre, né? Que ele bota, mas que seja infinita enquanto dure. Então, ele já sabe que é um amor que não dura para sempre, né? Mas enquanto ele durar, que seja muito bom ali. Então, ele tem um princípio e tem um fim, perfeito? Então, temos que aproveitar o amor, pessoal. É o que ele diz aí. Lindo, né, esse soneto? Ah, acabar que eu nem mostrei para vocês, né? Esse soneto, ó, é de Vinícius de Moraes, vocês já ouviram falar, né? O nome do soneto, ó, Soneto de Fidelidade. Aqui eu só coloquei para vocês mais ou menos o que a gente interpretou em cima das estrofes, né? Quem quiser depois voltar, quem quiser anotar, copiar, não quiser ficar pausando, né, o vídeo para ver o que eu falei, aqui está tudo discriminado bonitinho, ó, que é a primeira estrofe, né? Tudo que a explicação referente à primeira estrofe, foi o que eu falei, aí vem a segunda também com a sua explicação, a terceira e a quarta. Eu coloquei exatamente por isso, porque às vezes as pessoas gostam de anotar, né? E aí, conforme eu vou falando, vou explicando, a pessoa tem que ficar pausando. E aí, para não ter essa necessidade de ficar interrompendo o vídeo, depois que vocês assistirem toda a aula, aí volta no slide aí no vídeo, pausa o vídeo mesmo só para copiar a explicação, né, do poema, do soneto. E aí agora eu coloquei um outro soneto, que é o soneto de amigo. Eu vou ler, né, vamos falar um pouquinho sobre o soneto, mas, na verdade, esse aqui eu não coloquei para a gente interpretar igual a gente fez com o outro, não. Esse aqui tem questões, e aí a gente vai responder as questões. Então, a gente lê o soneto e logo depois a gente já parte para a primeira pergunta. E aí que ele diz assim:
Soneto do amigo. Enfim, depois de tanto erro passado, tantas retaliações, tanto perigo, eis que ressurge noutro o velho amigo, nunca perdido, sempre reencontrado. É bom sentá-lo novamente ao lado, com olhos que contêm um olhar antigo, sempre comigo, um pouco atribulado. E como sempre, singular comigo. Um bicho igual a mim, simples e humano, sabendo se mover e comover, e a disfarçar com o meu próprio engano. O amigo, um ser que a vida não explica, que só se vai ao ver outro nascer. E o espelho de minha alma multiplica. Olha que profundo. Em nome do soneto, ó, Soneto do Amigo, Vinícius de Moraes. Lindo, né, pessoal? Então, eu não vou assim explicar o soneto agora para vocês poderem tentar, né? Pausar aí o vídeo, não esqueçam, leiam a pergunta, pausa o vídeo, tenta responder antes de eu dar, né, a resposta, a explicação para vocês dessa questão. E aí a número 1 diz assim: o eu lírico neste poema caracteriza um amigo como um bicho. Ó, cadê a minha caneta? Cadê a minha caneta? Um bicho igual a mim, simples e humano, que o espelho de minha alma multiplica. Que tipo de relação, de interação, o poeta sugere que exista entre amigos? Ele diz aqui, né, no soneto. Vamos procurar onde está esse aí. Bicho igual a mim. Deixa eu ver se eu... Ah, tá aqui, ó. Tá bem aqui, pessoal. Na terceira estrofe, ó. Um bicho igual a mim, simples e humano. Esse aqui é o primeiro que ele colocou entre aspas, né? E aí ele bota o espelho da minha vida. Cadê? Aqui. E o espelho, a outra tá aqui. E o espelho de minha alma multiplica. Então, dentro desses dois versos, ele quer saber qual é a explicação, né? Entre a relação, entre a interação do poeta, o que ele sugere que existe entre os amigos. E aí, o que vocês acham? Quando ele fala assim, ó, um bicho igual a mim, simples e humano, sabendo se mover e comover e a disfarçar com o meu próprio engano. O amigo, um ser que a vida não explica, que só se vai ao ver outro nascer. E o espelho de minha alma multiplica. O que ele quer dizer? O que vocês acham? Quando ele fala, né, um bicho igual a mim, ele quer dizer que quando ele encontra, né, um amigo, ele diz que é como se encontrasse com ele mesmo, né? Então, é o encontro deles, o encontro de reconhecimento, né? É como se ele fosse olhar em um espelho e vê-lo e se admirar. É isso que ele diz. Ele põe, né, que o amigo é aquele que se identifica. Então, não tem jeito. Para ser amigo tem que haver identificação. Até porque isso aí já vocês sabem, né? Você não vai ser amigo de uma pessoa que você não se identifica, de uma pessoa que de repente você não vê que tem coisas parecidas com ela. Então, geralmente, quando a gente tem afinidade, são essas pessoas que a gente acha que são mais próximas da gente, né? Então, é isso que ele quer dizer, bicho igual a mim, simples e humana, porque tem que ser uma pessoa igual a ele, o espelho de minha alma, como se ele se olhasse no espelho e visse ele mesmo, né? Então, temos que ter afinidade, temos que ter coisa que se nos identifique, né? Eu não vou ser amigo de uma pessoa que eu não me identifico. Então, é exatamente isso que ele quis dizer. Aí tá aqui, ó, o nosso gabarito. Segundo as palavras do poema, o amigo é igual a mim. E um espelho, logo, encontrar um amigo é como encontrar a si mesmo. É um encontro conosco, um encontro de reconhecimento. É como se olhar em um espelho e se admirar. Enfim, amigo é aquele que a gente se identifica, aquele que temos afinidade, né? Perfeito? Deu para entender, né? E o que acontece? Eu não acredito que eu botei o gabarito para vocês. Então, nós vamos... Não pode olhar isso aqui, né, pessoal? Vamos lá.
O poema, ó, isso aqui vocês esquecem, não olha isso aqui, não. O poema afirma que um amigo sabe se mover e comover. Estes dois verbos atribuem comportamentos opostos ao mesmo ser. O que quer dizer o eu lírico com esta afirmação? E qual figura de linguagem ele se utiliza para fazer esse jogo de contraste? Isso aqui, ó, se mover e comover, né? Ele diz, vamos ver onde é que ele botou aqui nesse poema. Eu podia ter botado o poema mais próximo, né? Na próxima eu faço isso. Aqui ele diz, ó, tá aqui, ó. Vou fazer uma seta maior, tá? Ó. Sabendo se mover e comover. Né? Um bicho igual a mim, simples, humano, sabendo se mover e comover. Então, quando ele diz, né? Número 2, ele brinca, ele afirma que o amigo é isso, ele dá esses dois para como se fosse atribuir os comportamentos, né? Opostos ao mesmo ser. O que você acha que isso significa? Aí, a partir disso, a gente consegue entender e chegar na figura de linguagem que vocês até ouviram falar ano passado, mas de repente esqueceram, mas eu vou dar um nome da figura para vocês. Mas o que elas querem dizer? Né? Elas significam coisas diferentes. E essa distinção, essas situações diferentes, né? Que um é a ideia de movimento e o outro é a ideia de sentimento, a gente chama, né, que são coisas extremas, e aí a gente dá o nome da figura de linguagem de antítese, que antítese é a oposição. Então, essa oposição que ele está se referindo é exatamente da movimentação e de sentimentos. Então, essa distinção, né, da características que ele dá para o amigo seres diferentes, a gente chama de antítese. É a mesma coisa que a gente viu a personificação como figura de linguagem, a antítese também é uma figura de linguagem. Então, né, aqui também está o gabarito no quadradinho vermelho. Agora eu coloquei essa questão aqui, que é a última até, né? É uma questão de verdadeiro ou falso, para a gente poder melhorar a ideia para quem ficou um pouquinho confuso ainda com o eu lírico, que diz assim: sobre o que estudamos a respeito do eu lírico, responda V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Então, aqui ele fala assim, ó, o eu lírico é a voz que fala no poema e nem sempre corresponde à do autor. Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Ó, é a voz que fala no poema e nem sempre corresponde à do autor. Falei isso, né? Verdadeiro. Esse V ficou feio. Verdadeiro. Que nem sempre é. Só cuidado com isso, nem sempre. B. Através do eu lírico, o poeta somente expressa a experiência por ele vivenciada. Verdadeiro ou falso? Ele somente expressa as suas experiências? Não, né? É falso. A gente até viu isso, que quando eu disse para vocês lá no início, que no caso de como não necessariamente vai ser ele, não necessariamente as suas características. Portanto, não pode ser somente as suas experiências. Pode ser coisas fictícias, tá? O eu lírico é uma entidade sempre masculina? Eu falei alguma coisa de sexo? Não, né? Então, ele não tem identificação de sexo, ok? Nas prosas poéticas, o eu lírico dá lugar ao narrador. Né? Sai uma pessoa e entra outra. É somente o narrador? Não, porque contrapõe o que a gente falou aqui em cima, que a gente marcou de verdadeiro. Né? Se a gente marcar essa opção como verdadeira, a gente desmente essa daqui, que nem sempre é o autor. Então, nem sempre é o autor não quer dizer que em algum momento não seja o autor. Então, eu não posso dizer que saiu o eu lírico e entrou um narrador. Aí aqui está nosso gabarito, lá, ó. E aqui eu vou ter que fechar um pouquinho para poder conseguir ler para vocês. Ó, ele diz assim: o eu lírico é a voz que fala no poema, a gente já viu, né? E nem sempre corresponde ao do autor. Verdadeiro, ó. Isso mesmo. O eu lírico fala através do autor, mas não necessariamente é ele. Próximo. Através do eu lírico, o poeta somente expressa as experiências por ele vivenciada? Falso. Errado.
O poema pode tratar de quaisquer situações. Por exemplo, ser no feminino com autoria de um homem, ou sobre a Guatemala de um poeta brasileiro. Então, lembra que eu falei? Fictício, tá? Nem sempre vai ser a experiência vivenciada por aquela pessoa. Próximo. O eu lírico é uma entidade masculina? Falso. Ele não tem gênero, né? Próxima. Nas prosas poéticas, o eu lírico dá lugar ao narrador? Também é falso. O eu lírico está no texto todo, apenas na voz narrativa. Não há apenas a voz narrativa. Perfeito? E aí, entramos agora aqui nesses exercícios aqui, ó, da página 9 até a página 13, que tem sonetos de interpretações, vocês vão pegar, vão ler os sonetos, vão responder, ou na apostila, ou no caderno, tá bom? Então, vocês vão fazer isso aí, que eu vou voltar na próxima aula, no próximo vídeo, com a correção dessas páginas, desses exercícios. Então, ó, fique com Deus, espero que tenha gostado da aula. Se houver necessidade, pause o vídeo, retomem aí o conceito ou o exercício, façam aquelas anotações, tá bom? Não esqueçam de fazer o exercício, porque eu vou voltar para corrigir, tá? Então, até a próxima aula e fiquem com Deus. Tchau, pessoal!